Agradecer o convite que me foi feito para estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigada por terem vindo. Agradeço à instituição que está promovendo o encontro, as pessoas que trabalharam. Que Deus as recompense por todo o trabalho. O melhor trabalho que existe, o trabalho com maior qualidade que existe, é o trabalho voluntário. O trabalho voluntário, ele é de graça, porque não há nenhum valor neste mundo que possa pagá-lo. Ele é pago com bônus horas. Eu descobri que existe esse dinheiro, não é? Então, agradeço a todos que trabalharam, que estão trabalhando, para que esse encontro saia muito bem, de acordo com as vontades do Senhor Jesus. Então, me chamaram aqui para falar sobre as cartas de Paulo. E é um tema bem amplo, eu vou tentar sintetizar para que a gente não ultrapasse o horário, porque a maioria de nós está no corpo físico e quando dá meio-dia, nosso corpo físico começa a reclamar, não é, por algum alimento. Então, tentarei não me estender. Então, meus irmãos, sabemos que Paulo escreveu as cartas porque ele recebeu uma ordem de Jesus para isso. E hoje nós estamos aqui usando também o que é próprio da nossa época, que são os meios de comunicação. Então vocês, em tão grande número, podem me ouvir por causa desses instrumentos da tecnologia. Também aqueles que estão me ouvindo pela rádio e por outros meios, que depois serão transmitidos, não é? Podem usufruir dessas palavras, que espero que sejam inspiradas pelo Espírito Santo, por causa dos meios tecnológicos atuais. Então, digamos assim, os meios tecnológicos da época de Paulo era principalmente a escrita. E ele usou dos meios da época dele. Vamos tentar entender que além da ordem de Jesus para que ele escrevesse, que acreditamos que o Cristo mesmo tenha orientado a escrever, também vários acontecimentos históricos favoreceram a escrita dessas cartas que chegaram até nós. Então, a primeira coisa que nós vamos destacar é que Paulo, ele tem consciência, após a experiência que ele teve em Damasco, ele tem consciência de ser escolhido pelo Cristo, ele tem certeza de ter sido escolhido pelo Cristo para divulgar o Evangelho no meio pagão, no meio que naquela época a gente chamava de gentílico. Não que ele não queira anunciar o Evangelho entre os da sua própria raça, ele até tenta várias vezes e nunca desiste. Ele sabe que um dia os seus irmãos de etnia acabarão por servir o Cristo, mas ele não pode perder tempo tentando convencê-los da mensagem do Cristo em um momento em que eles ainda não estão em condições de entender. Não de um entender intelectual, porque os mais simples da Galileia conseguiram entender. Eles não estão com aquela preparação moral, espiritual, de sentimentos para entender, porque eles estão muito marcados pelo orgulho e pela vaidade, pelas suas próprias ideias, pelo modo de entender as Escrituras, não é? Então, Paulo toma consciência disso, de que ele não deve perder tempo com quem não está preparado para receber o Evangelho e cuida em anunciar o Evangelho fora do ambiente de Israel.
Então, ele mesmo diz em suas cartas, e também é dito a respeito dele no Atos dos Apóstolos, que ele é um vaso escolhido para anunciar o Evangelho. E é muito interessante que a palestra anterior terminou mencionando a entrada de Paulo no mundo espiritual como alguém que é cego. E a caminhada dele dentro do cristianismo começa com ele ficando cego, não é? Então, ele tem aquela experiência de Damasco, e a primeira coisa que fica é uma cegueira física, que nada mais é do que uma exteriorização da cegueira espiritual da sua vida como Saulo de Tarso, não é? Então, ele sabe se deixar conduzir a partir dali, porque hoje nós ainda temos ambientes que não são acessíveis a quem tem necessidades especiais. Então, imagina, há 2000 anos atrás, como deveria passar por aperto uma pessoa que não consegue ver. Então, aquele Saulo tão cheio de si, tão orgulhoso, tão dono da própria vida, conduzindo a própria vida como bem queria, ele começa uma nova vida, tendo que ser conduzido pelas mãos das pessoas, tendo que esperar o auxílio divino, que só vem com Ananias 3 dias depois, não é? Então ele fica dependendo das pessoas, e ele começa aprendendo a ser cristão em depender da boa vontade, da bondade das pessoas que o conduzem a um lugar, e também daquelas pessoas que o recebem, que o acolhem naquele lugar, e ali ele fica à mercê da bondade das pessoas e daquilo que o Senhor Jesus vai fazer com ele. Então, é dito nesse momento que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que é um capítulo belíssimo, onde se narra pela primeira vez a conversão de Saulo. É incrível que no livro do Atos dos Apóstolos, 3 vezes se narra a conversão de Saulo. A primeira vez, o capítulo 9, é narrado por Lucas. As outras 2 vezes, o próprio Saulo, agora Paulo, é que narra aquela experiência que ele passou, a entrada de Damasco. Então, veja, o início da caminhada cristã de Paulo começa com a cegueira física, para que ele se deixe conduzir, para que ele aprenda a esperar, ele aprenda a depender das pessoas, ele aprenda a se deixar conduzir, a se deixar levar, a se deixar orientar. Pois bem, mas após esse momento com Ananias, e que ele recebe novamente as vistas, como se gosta de dizer em Minas Gerais, não é? Ele recupera as vistas. Então, a partir daí, ele é uma pessoa que tem que conviver com as consequências daquilo que ele plantou. Ele vai colher os frutos que ele plantou até então. E é uma coisa boa que a gente vê com Paulo, é como ele acolhe esses frutos que não são nada bons, não é? Então ele vai receber a rejeição dos seus irmãos, dos seus companheiros de farisaísmo, e ele vai receber também várias vezes a desconfiança dos novos irmãos cristãos, que não têm certeza se ele realmente mudou de vida ou se ele está armando alguma para prendê-los e matá-los, não é? Então, frutos que ele teve que conviver com o abandono de amigos, teve que conviver várias vezes com a solidão, com a perseguição que vinha de todos os lados. Então, é alguém que se sente muito frágil. Aquela pessoa tão cheia de si, que se achava tão forte, tão determinada, que era tão orgulhosa, que era tão arrogante, não é? Até na vida moral que teve, porque era, como ele diz, irrepreensível. Não fazia nada que fosse escandaloso, não tinha, como foi dito na palestra anterior, os pecados comuns da juventude, mas até disso se orgulhava e se achava que era muito capaz dessas coisas todas.
não é? Então, esse Saulo vai se sentir e vai se expressar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, como alguém que traz um tesouro em vasos de argila. Ele é o vaso de argila, escolhido pelo Cristo para levar o Evangelho até o ambiente da idolatria, o ambiente que é exterior a Israel, um ambiente que não vivia o monoteísmo. É escolhido para isso, mas ele sabe da fragilidade dele. Ele se sente um vaso de argila que é frágil e que pode quebrar a qualquer momento. Mas o tesouro, então, não é ele. O tesouro não é o conhecimento dele. O tesouro não são as capacidades dele. O tesouro é a mensagem do Cristo que ele carrega e leva até as pessoas. Agora, é muito interessante esta comparação de Paulo com um vaso de argila, porque o vaso de argila era encomendado e era moldado de acordo com a necessidade do cliente. Então, a pessoa ia até a casa do oleiro e dizia: eu quero um vaso para guardar joias, um pote para guardar joias. Eu quero que ele seja, de certa forma, eu quero que ele tenha uma base, não é, que possa não cair. Eu quero um vaso, um pote para carregar água, para guardar mantimentos, E então esse vaso ele era moldado de acordo com a necessidade, de acordo com a vontade de quem encomendava o vaso ao oleiro. Então Paulo também, se é um vaso de argila, é um vaso que vai sendo moldado pelo Cristo, nas mãos do Cristo, não é? Com a ajuda do alto, ele vai sendo moldado de forma a ter condições de levar esse tesouro que é o Evangelho a todas as pessoas. Bom, então moldar esse vaso que é Paulo é uma coisa que dura a vida toda dele. Não é? Ele vai aos poucos se deixando maleável nas mãos do Cristo e Cristo vai moldando. E vai, os acontecimentos que vão sendo dados a Paulo vão moldando, né? Os frutos que ele vai colhendo do seu longo trabalho dentro do ambiente farisaico o vai moldando. Então ele vai ficando aquela pessoa cada vez mais adequada para ter o final, o testemunho final que ele deu com a própria morte. Então não vamos achar que mesmo após o encontro lá nas portas de Damasco, o encontro com o Cristo, né, não vamos pensar que isso já deixou Paulo preparado. Ele mesmo vai dizer em suas cartas que ele teve várias vezes que mudar de opinião, que mudar de ideia, que se deixar planejar que ia para um lugar, ter visões e sonho que dizia para ele ir para outro lugar. Então todas essas coisas o moldaram, o deixaram de acordo com aquele Paulo que nós conhecemos no final, não é? Que é um Paulo dando o testemunho da própria vida, aceitando a morte por amor ao Cristo. Bem, então, além dessa capacidade da argila de se deixar ser maleável, ser moldada, a argila expressa também uma questão da fragilidade, que é a própria fragilidade humana, não é? E a argila, nas mãos do oleiro, ela pode ser várias vezes modificada. Vai fazendo aquele pote de cerâmica, se não ficou de acordo, começa tudo de novo. Mas também há uma matéria frágil que pode quebrar, que pode cair, não é? Que pode se romper. E Paulo tinha receio de, sendo um vaso de argila, se quebrar e deixar sair de si aquele tesouro que ele tinha recebido na experiência lá às portas de Damasco. Então, esse tesouro que ele recebeu, que ele tinha como sendo a coisa mais importante. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele diz que tudo que ele se orgulhava antes de conhecer o Cristo, ele considera um lixo. Não tem valor nenhum quando ele compara com a experiência
que ele teve com Cristo. Quando ele compara com o Evangelho, tudo o que veio antes na vida dele, ele considera sem nenhum valor. Então, para a gente poder notar como ele se sentia tão pequeno naquela escolha que é levar esse tesouro que é o Evangelho. Bom, aí nós temos que ver então, apesar dele demonstrar essa fragilidade que é própria do ser humano, nós temos que ver um Paulo que é uma inteligência incrível, que ele vai aproveitar os conhecimentos que ele tinha da Escritura, não mais agora para defender as próprias ideias, não mais como orgulho, com vaidade. Não é porque nós sabemos então qual é a grande diferença entre Saulo e Estevão. A diferença está no coração. Não era na inteligência, não era na capacidade de compreender as Escrituras. Ambos nasceram fora de Israel, não é? Um nasceu em Tarso, outro é dito que nasceu em Corinto. Ambos amavam as Escrituras, a lei de Moisés. Se debruçavam nela, meditavam sobre ela e viviam de modo irrepreensível aquela moral da lei mosaica. Por que foi tão fácil para um, ao entrar em contato, não é, com o Evangelho, aderir logo, e outro ter que perseguir, ter que matar primeiro para depois aderir? Era o orgulho, não é? O orgulho que se trazia no coração, a vaidade dos seus próprios conhecimentos, o apego nos conhecimentos. E por isso ele diz que isso tudo ele tem como lixo. Mas, para nós, esse conhecimento e essa inteligência de Paulo, a capacidade que ele tem de entender as coisas, essa ajuda espiritual, essa inspiração que o ajuda também a entender e a transmitir os conhecimentos do Evangelho, isso aí é algo extraordinário. Vou demonstrar para vocês de uma forma. Todas as palavras de Jesus foram ditas num ambiente rural. Poucas vezes Jesus foi às cidades para falar, e lá na cidade falou pouquíssimo. O que Jesus ensinou mesmo, de mais profundo, ele ensinou na Galileia, uma região que não tem nada além de rebeldes, peixes, frutas e legumes. Então, é um ambiente simples, rural. Quando Jesus fala, ele fala de roça de trigo, ele fala de vinha, ele fala de ovelha, de cabra, ele fala sobre peixes. Toda a mensagem dele é comparada com o ambiente da roça, com o ambiente rural, de pessoas simples. As palavras de Jesus são todas ditas em aramaico, numa região rural, bem específica, em torno do lago de Genezaré ou mar da Galileia, dita para pessoas simples. Paulo vai ter como missão transmitir essa mesma mensagem que foi originada num contexto rural para o contexto urbano. Paulo vai falar nas metrópoles, nas grandes cidades do Império Romano, nas cidades que são capitais de províncias romanas, num ambiente de cidades, num ambiente de jogos, num ambiente de esporte, num ambiente de administração, de governo, de política. Então, Paulo vai ter essa inteligência, essa capacidade de falar a mensagem de Jesus em grego, outro idioma, em outra realidade, não uma realidade de monoteísmo, mas uma realidade de politeísmo. Não numa realidade onde se viva uma moral, mas numa realidade de cidades que eram depravadas. Não numa realidade onde se cria animais e se planta, mas numa realidade onde que tem empregos que são próprios da cidade. Então, é sob a inspiração do alto, mas também com a inteligência que ele tem, ele faz essa transformação, não é, de uma mensagem que nasceu em aramaico no ambiente rural para uma mensagem
a mesma mensagem, a fidelidade a esse tesouro, mas agora dita em grego, num ambiente urbano. Não é? Uma mensagem que foi dita num ambiente de monoteísmo, agora essa mesma mensagem dita para ouvintes politeístas. Numa realidade onde as pessoas eram simples, para uma realidade onde as pessoas são abastadas. Então, ele realmente foi uma pessoa que Jesus preparou durante a vida inteira para que ele pudesse exercer essa missão. Sem falar de uma coisa, que as viagens, ele andou mais do que qualquer pessoa da época dele. E andou tanto a pé quanto de navio, sofreu naufrágio. Então hoje a gente não dá conta de fazer os caminhos de Paulo andando de carro. As pessoas, os estudiosos que são apaixonados por Paulo, teve um padre chamado Jeremy Murphy O'Connor, que ele até escreveu um livro sobre a vida de Paulo, que ele resolveu fazer os caminhos de Paulo. Então ele disse, para ser fiel eu vou ter que ir a pé. 2000 anos depois já está bem melhor, eu consigo. Então ele começou, não deu conta, voltou. Começou de novo, foi mais 2, 3 cidades, voltou. E assim ele ficou impressionado como Paulo fez 3 vezes esse percurso. 3 vezes Paulo fez esse percurso que ele levou vários anos para dar conta uma vez. Não é? Então, isso exigia de Paulo também um preparo físico para poder aguentar esse tipo de coisa que ele teve. Não é? E a gente descobre também nas cartas que ele fala sobre isso, porque ele faz muitas metáforas usando o atletismo. Não é? Nas cartas que ele escreve, ele usa muitas palavras que demonstram que realmente, vocês têm razão, ele foi uma pessoa dedicada ao atletismo. Não é? Então veja, essas coisas todas fazem de Paulo alguém preparado. Tudo o que ele precisava era se deixar domar o orgulho, domar a vaidade. Quando se deixou ser maleável nas mãos do Cristo, aí então ele esteve adequado para ser realmente o maior evangelizador de todas as épocas. Então, tem mais um fato que a gente tem que destacar da vida de Paulo e que depois já entra na questão das cartas, que é o fato dele ter sido fariseu. Olha, na história de Israel, no século VI a.C., Israel foi dominado pela Babilônia. E a elite de Israel foi levada no exílio para a Babilônia. Muita gente foi para a Babilônia. E de lá, da capital do Império da Babilônia, que era a cidade da Babilônia, eles começaram a se espalhar pelos países vizinhos. Quando o Império Persa dominou a Babilônia, muitos voltaram, mas nem todos, e continuaram se espalhando. Teve o Império Persa, teve o Império dos Ptolomeus, teve dos Seleucidas, teve dos romanos, e cada vez mais os judeus se espalhando pelo mundo. Na época de Jesus, se chamava esses judeus espalhados pelo mundo de judeus da diáspora, quer dizer, judeus espalhados fora de Israel, porque diáspora quer dizer dispersão, dispersos pelo mundo. Paulo era um deles, nasceu em Tarso, não nasceu em Israel. Estevão era um deles, não é? O nome Estevão já diz que ele não era um judeu de Israel, nascido em Israel, não é? Então veja, eram judeus espalhados por todo lugar. E aí, desses judeus espalhados pelo mundo, surgiram os fariseus. Então, os fariseus, vocês sabem, são cumpridores rigorosos da lei. E nem sempre todos os fariseus estavam em Jerusalém. Eles estavam espalhados pelo mundo. E sabe o que eles fizeram? Tinha 2 tipos de fariseu. Um fariseu que era vinculado ao rabino Shammai, que era um fariseu bem rigoroso e morava em Jerusalém. E um tipo de fariseu
ligado ao rabino Hilel, não é? Ou Elio, que vocês conhecem bem, não é? Então, esses aí estavam espalhados fora de Jerusalém e eram fariseus mais abertos. Então, o que esses fariseus, não é, que eram vinculados ao rabino Hilel fizeram? Fizeram sinagogas em todas as grandes cidades do Império Romano. Então, por que eles fizeram sinagogas? Sinagoga não é lugar de ritual, sinagoga é o lugar do estudo da palavra, para se reunirem, para estudar as Escrituras. E também eles permitiam que estrangeiros, que pessoas que não eram do judaísmo, viessem à sinagoga para ouvir o aspecto moral da lei de Moisés. Então, cada grande cidade na antiguidade tinha uma sinagoga, um lugar onde esses fariseus se reuniam. E eles chamavam os vizinhos que não eram do judaísmo para ouvir, para ver se esses vizinhos se convertiam ao monoteísmo. Só que tinha um impasse. Esses fariseus, por mais abertos que fossem, não admitiam que a pessoa pudesse ser monoteísta sem fazer a circuncisão e toda a prática ritual da lei mosaica. E isso impedia a maioria das pessoas de se converterem ao monoteísmo. Então, Paulo foi um fariseu e ele sabia nas cidades onde estava a sinagoga. Então, ele chegava numa cidade e no sábado se dirigia à sinagoga. Como não havia WhatsApp, ninguém tinha avisado naquela cidade que Paulo tinha mudado, não é, para o cristianismo. Então, ele era um rabino, um doutor da lei, um aluno de Gamaliel. Chegava em Juiz de Fora, dava um microfone para ele. Pode falar, fazer a palestra, não é? E aí ele começava a palestra muito bem, explicando a lei de Moisés, e metia o nome de Jesus. Quando ele metia o nome de Jesus, aí a confusão estava formada, não é? E dizia, fora, fora, fora com ele, e o expulsavam daquela sinagoga. Mas os estrangeiros, os não-judeus, não é? Que eram daquela cidade, estrangeiro para os judeus, mas que eram nativos daquela cidade, gostavam de ouvir aquelas coisas sobre o mestre da Galileia. E quando Paulo era posto para fora, aquela turma também saía da sinagoga e dizia, nós gostamos. Você pode falar mais sobre esse homem para nós? E arranjava um lugar onde Paulo pudesse falar. E aí Paulo falava. Então, toda aquela turma por exemplo, quando ele chegou em Corinto, que falou lá, toda aquela turma correu para... Corinto é só um exemplo que eu estou dando aqui, não é? Toda aquela turma correu lá para onde Paulo estava, porque foi expulso, e disse, não pode falar para nós que nós gostamos. Onde é que eu posso falar? Qual é a casa? Tem uma casa aqui que você pode falar. E Paulo ia e falava, e eles gostavam, e ali já formavam um lugar de encontro, de estudo, de ajuda ao próximo. E assim Paulo formava uma comunidade ali. Então, por que surgiram as cartas? As cartas surgiram porque Paulo não podia ficar muito tempo na cidade. Ele chegava naquela cidade, lançava as bases do cristianismo, mas depois ele tinha que sair dali. Tem muitas pessoas que perguntam, mas ele ia embora porque ele era perseguido? Não, ele ia embora porque ele tinha que evangelizar as outras cidades. Às vezes ele saía fugido, que os próprios membros daquele lugar diziam, nós não podemos deixar que te matem, não é? E fazia com que ele fosse embora quando armavam alguma confusão para ele. Mas nem sempre ele saía fugido. Ele saía porque ele não podia ficar ali. Ele tinha um mundo inteiro para evangelizar e não podia perder tempo com uma cidade só. Ele deixava ali uma liderança, as pessoas que pudessem estar ali ajudando, e saía. Deixava a liderança do próprio local. Não é? Isso é que é bonito. Então ele seguia evangelizando. Só que então o cristianismo não tinha sido passado na sua mensagem inteira, só as bases, não é? Precisava aprofundar. E aí vem as cartas. As cartas servem para aprofundar a mensagem, para continuar a instrução
que ele não tinha terminado, porque o tempo foi curto, ele teve que sair, ou ele saiu fugido, ou ele foi para outra cidade evangelizar, porque era urgente evangelizar. Então as cartas saíram por isso, mas as cartas, vejam, não é? Para que haja as cartas aqui na nossa Bíblia hoje, é preciso muita gente estar envolvida, como muita gente está envolvida nesse encontro, para que esse encontro aconteça. Então veja, Paulo nunca diz, Paulo, estou escrevendo essa carta e enviando para tal local. Ele diz, Paulo e quem está com ele, Silvano, Timóteo, não é? Francisco, Lucas, Raimundo, Zé, todos envolvidos naquela carta. Então, Paulo escrevia a carta e escolhia um colaborador, um da equipe dele, para levar a carta. A carta era levada por aquele colaborador, era lida por aquele colaborador, não era lida por qualquer um. Aquele colaborador ia lendo e explicando a carta e respondendo perguntas, e tinha perguntas que o colaborador não sabia responder e anotava as perguntas, não é? Quando a gente lê a primeira carta aos Coríntios, tem uma hora que Paulo diz assim, e agora eu vou responder as perguntas que vocês me enviaram. E agora eu vou responder as perguntas que vocês me enviaram. E passa a responder as perguntas, principalmente sobre o casamento e a sexualidade, que eram assuntos práticos, que as pessoas não estavam sabendo como viver essa dimensão da sexualidade, agora que se tornava cristão. Então veja, o colaborador ia, levava a carta, não era levado por qualquer um, era por alguém que trabalhava com Paulo, levava a carta, lia a carta, explicava a carta, respondia perguntas, convivia alguns dias, anotava as perguntas que não pôde responder e voltava, não para o lugar de onde saiu, porque Paulo não estava mais lá, mas Paulo dizia o roteiro, eu vou sair daqui, vou para tal cidade, a gente vê onde é que você me encontra. Ele ia até onde Paulo estava e dava o resultado. A sua carta foi acolhida assim, eles não entenderam isso, eles entenderam isso, eles aceitaram bem isso, eles já estão pondo em prática tal coisa, e assim era a carta. Então, uma carta não é uma carta simplesmente, é uma carta que ele escreve em equipe, que alguém da equipe leva, lê, explica, convive uns dias para saber se está tudo bem, volta para dar o resultado. Isso é a carta. É a carta desde a sua origem até o seu efeito. E quando a carta era muito significativa, se divulgava, olha, Paulo escreveu uma carta para os Efésios, para a comunidade que está lá em Éfeso, e diz que é muito boa. Então também quero. Mandava um escriba copiar e a carta saía, cópia da carta para tudo que era cidade. Por isso que chegou até nós. Então a carta era um meio de Paulo terminar aquilo que ele não pôde terminar de forma presente, ele terminava, ele concluía aquelas orientações cristãs que ele não teve tempo de dar as orientações quando estava presente. Mas a carta também, às vezes, foi escrita para corrigir alguns desvios, não é? Que as pessoas não entendiam, para corrigir alguma coisa que aconteceu na comunidade. Porque, pasmem, é uma coisa para ficar surpresa, porque não é uma coisa que aconteça entre nós, acontecia só na época de Paulo. As pessoas formavam grupos dentro da comunidade cristã e ficavam concorrendo um com o outro. Imagina que absurdo. Ainda bem que isso não existe mais entre nós, não é? Então, lá em Corinto, por exemplo, tinha uma turma que era fã de Paulo, mas tinha uma turma que não era fã de Paulo. Não é? Tinha uma turma muito fã de Paulo, achava que Paulo era um homem aberto para quem não era judeu e admirava Paulo demais. Mas tinha uma turma que
sabe, que dava cesta básica, que dava sopa, que era fã de Pedro, mas olha, Pedro era tudo, aquela simplicidade de Pedro, Pedro que ajudava todo mundo. Então a comunidade devia ser todo mundo fã de Pedro. Então essas pessoas não gostavam de quem era fã de Paulo, e os que eram fã de Paulo não gostavam de quem eram fã de Pedro. E tinha uma turma que gostava muito de estudar, mas era a turma do estudo, que amava Apolo, porque Apolo era um professor, eloquente, erudito. Ele pegava o microfone denso e falava igual Divaldo Franco, com aquelas palavras difíceis que a gente não entende, que a gente acha lindo, não é? Entendeu? Mas aí o Apolo era daquele jeito, ele cantava, a gente dizia, nossa, mas eu nunca tinha escutado essa palavra, meu Deus, vou anotar para procurar no dicionário. E aquela pessoal do estudo achava Apolo maravilhoso. Imagina, isso aconteceu há 2000 anos atrás, não é? Essa rivalidade entre os grupos. E aí Paulo disse, mas meu Deus, nós não somos discípulos nem de Paulo, nem de Kefas, né, que é Simão Pedro, nem de Apolo, nós somos todos discípulos de Cristo. Para que essa desunião? Nós somos membros de um mesmo corpo, não é? Usa essa metáfora do corpo para falar, nós somos diferentes, mas nós nos completamos. Que bom que a gente que estuda, que a gente mais dedicado ao pobre, que a gente que é mais dedicado aos dons, à evangelização, não é? Que bom que é assim, porque eu não sou tudo isso, então tem alguém que ajuda, acabo suprindo uma necessidade na comunidade que eu não dou conta de fazer. Porque nós temos que fazer tudo isso, mas a gente é sempre chamado para uma coisa a mais, não é? A gente tem um ladinho que puxa mais, não é? Então, é claro que nós não podemos ser tudo ao mesmo tempo. E então, às vezes, a carta era para corrigir, para chamar a atenção, para dizer, meus amigos, meus irmãos, ser cristão não é assim, não é? Isso é coisa quando a gente estava antes do cristianismo. Então, esse Paulo, ele é um homem que evangeliza também por escrito, não é? Usa o meio de comunicação da época, que é uma coisa chiquérrima, cult, top, que é escrever epístola. Meu Deus, escrever epístola era tudo de bom na vida, né? Receber uma epístola era uma coisa extraordinária. Uma comunidade receber uma epístola era como se tivesse, assim, realmente um equipamento de web TV para transmitir todas as palestras. É uma coisa extraordinária, né? Outra coisa que não parece, mas era o meio de comunicação da época, as estradas romanas. Todas as grandes cidades do Império eram ligadas por estradas, não é? que seguras. Então, Paulo podia transitar nessas estradas romanas, porque ele era cidadão romano. E ele tinha livre passe nessas estradas romanas. E você vê que os colaboradores dele, que levam as cartas, esses colaboradores têm nomes gregos, não é? Silvano, Silas, Timóteo, tudo isso é nome grego, quer dizer, eram pessoas que tinham fluência no grego e deveriam ter também toda a disponibilidade para andar nessas cidades, não é? Nessas grandes cidades do Império Romano. Então, isso aí tudo ajudou a escrita das cartas, a divulgação das cartas, e as cartas são para isso mesmo. Dizer o que é o cristianismo, dizer as coisas práticas do cristianismo, o que significa eu viver como cristão. Porque a primeira parte é o que eu tenho que crer, o que eu tenho que saber sobre o Cristo. Isso ele falava para as pessoas, convivendo com as pessoas. Mas como é viver como cristão, isso aí são as cartas que dizem. E é por isso que essas cartas estão na nossa Bíblia. Porque viver como cristão, se eu tiro o aspecto cultural, não é? Se eu fico no aspecto moral das cartas, porque tem gente que quer o aspecto cultural, porque o aspecto cultural é muito fácil, não é? Então, veja bem, a mulher casada, ela botava um pingente no cabelo. Hoje, a mulher casada usa uma aliança. Quando vem uma aliança, as pessoas respeitam. O cara vai dizer, eu não vou me atrever a conquistar porque ela está usando aliança. Mas lá em Corinto era um pingente, que alguns tradutores traduzem por véu, e Paulo nunca falou em véu, só aqui para nós, não é? Que botavam um véu na cabeça. Não, era um distintivo no cabelo para dizer, sou casada, não estou à disposição de um relacionamento porque eu já tenho um compromisso. Então, as pessoas perguntaram, a mulher casada,
ela, agora que é cristã, ela usa esse distintivo. Aí Paulo diz assim, sim, por causa do marido, para não fazer vergonha ao marido. Porque se na cultura, não é? Se na cultura a mulher casada usa esse pingente, se ela deixar de usar, vão dizer, olha, está disponível, então vou querer conquistá-la. E o marido fica envergonhado. São questões práticas, você diz, mas isso não tem mais função hoje. Não, não tem, mas esse valor de dizer que nos mínimos detalhes, até no nosso modo de nos comportar, a gente deve agir com senso, não é? Um bom senso. Que a gente deve perguntar assim, talvez eu não queira transmitir essa ideia, mas como é costume na minha terra, eu vou transmitir essa ideia, nem que eu não queira. Porque algumas mulheres disseram assim, eu sou cristã, isso aí é coisa do costume, eu não tenho mais nada a ver com isso. Não é bem assim. Se é costume, você vai acabar transmitindo uma mensagem que você não quer transmitir, não é? Não é? Então, respeitar isso, ver o que eu estou transmitindo com o meu comportamento, não é? Então, as pessoas, as moças que não eram casadas, deixavam o cabelo grande. É para deixar o cabelo grande? Se não é casada, deixa o cabelo grande, mas é porque é para deixar o cabelo sem cortar. Aí eu pego o aspecto cultural e digo assim, quem serve ao Senhor não corta cabelo. É isso que Paulo está querendo dizer? Não, ele está querendo dizer assim, não transmita uma mensagem que você não quer transmitir. Né? Cuidado com o seu comportamento, porque o seu comportamento pode transmitir uma mensagem que você não quer transmitir por causa do costume do lugar. Então, as pessoas se apegam ao aspecto cultural e esquecem o aspecto moral, porque o aspecto moral é, não seja rancoroso, perdoe, cuidado com a vida moral, não é? Ajude as pessoas, ame as pessoas, perdoe, essas coisas todas. A lei do amor, quem é que na primeira carta aos Coríntios, em vez de prestar atenção naquele hino da caridade, vai prestar atenção na mesma carta aos Coríntios que a mulher não deve cortar o cabelo? É porque não cortar o cabelo é muito fácil, viver a caridade é difícil. Não é? Então as pessoas estão querendo encontrar nas cartas aquela parte fácil, que é a parte da cultura que nós nem temos mais, não é? Nós nem temos mais essa cultura, nós não temos esse costume que quem usa cabelo grande serve ao Senhor, quem usa cabelo curto não serve ao Senhor, nós não temos nada disso, isso é bobagem, isso é disfarçar a mensagem do Evangelho para poder viver na mediocridade moral. Então as cartas, elas nos chamam a atenção, se elas são levadas a sério, depois de 2000 anos, as cartas ainda nos viram pelo avesso, ainda nos fazem pensar se eu realmente estou vivendo o cristianismo, porque acreditar só tem sentido se for para viver o que acredita. O cristianismo não é, embora diversos grupos cristãos tenham suas doutrinas, o cristianismo não é, antes de tudo, uma doutrina. O cristianismo é crer numa pessoa que nos ensinou a viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é o cristianismo. É isso que nos faz todos cristãos, que faz com que o católico seja cristão, que o evangélico seja cristão, que o espírita seja cristão, é o fato de dizer assim, o Cristo nos ensinou a vivermos de acordo com a vontade do Pai. E aí as doutrinas são interpretações dessa mensagem, ênfase nessa mensagem, esclarecimento dessa mensagem. Mas o cristianismo, antes de tudo, é um modo de viver. Por isso, aqueles que chamam a atenção do mundo inteiro, como Madre Teresa de Calcutá, ou agora o Papa Francisco, o São Francisco de Assis, todos esses, eles chamam a atenção não pelo que eles diziam, mas pelo modo com que eles vivem. E se eles dizem, só tem valor por causa do que eles vivem. O cristianismo é um estilo de vida, é um modo de viver. Um modo de viver que foi ensinado pelo Cristo. E que a lei é o amor incondicional. E é por isso que o cristianismo é uma das religiões mais difíceis do mundo. Ser cristão não é fácil, porque é fácil eu amar quem me ama, mas é fácil eu amar quem me odeia e me faz o mal. É fácil eu amar quem me ama, mas é difícil, não é nada fácil, amar o assassino do meu filho, do meu pai, o assassino da minha mãe.
não é? Então, é uma das religiões mais difíceis de ser vivida, porque para o ser humano, o amor é a lei mais difícil de ser vivida. O ser humano prefere viver a lei de Talião, prefere cobrar a justiça, prefere qualquer coisa, menos viver a lei do amor. E é por isso que esse mundo é o que ele é, mesmo depois de 2000 anos da mensagem de Jesus, mesmo que Paulo tendo escrito tudo isso em suas cartas, ele ainda é um mundo marcado pela violência, pela injustiça social, pela fome, pela miséria, pela indiferença de pessoas religiosas que dizem crer no Cristo, mas não estão nem aí para o que acontece com seus semelhantes, não é? Que o pior, às vezes, não é fazer o mal, mas é ser indiferente diante do mal. Não fazer nada para que, pelo menos em mim, o mal não esteja agindo. Então, esse cristianismo que diz perdoe os seus inimigos, que foi uma coisa que Cristo viveu e que Cristo anunciou, e que esses homens e mulheres que foram mártires do cristianismo, que derramaram seu sangue para que hoje a gente estivesse aqui falando do Cristo, foi isso que eles viveram. Eles perdoaram seus algozes. Não é? E nós vimos que um algoz pode ser transformado num grande santo. É só o algoz querer. Porque nós vimos isso com Paulo. Nós vimos isso quando Saulo se tornou Paulo. Um homem que estava disposto a matar, que matou, que prendeu, que torturou. Esse mesmo homem se tornou um dos maiores divulgadores da mensagem de Jesus. E não só divulgadores, viveu isso até os últimos momentos da vida. Eu acho que é por isso que Paulo nos chama tanto a atenção. É porque que depois de 2000 anos nós ainda estamos aqui falando sobre Paulo. É porque nós vimos o tanto que uma pessoa, ao dizer sim a Jesus, pode se transformar de um algoz num melhor de todos os cristãos. É assim, ele é aquilo que Cristo mostra para nós e diz assim: se a pessoa quiser, se a pessoa disser sim, se a pessoa não esperar séculos para dizer sim, a pessoa pode ser transformada hoje. Como aconteceu com Saulo, que se tornou Paulo. A pessoa pode passar do maior perseguidor do Evangelho para o maior divulgador do Evangelho. Divulgador não só com palavras faladas e escritas, mas com a própria vida e morte. E é por isso que as cartas de Paulo têm valor para nós depois de 2000 anos, porque elas são palavras escritas por alguém que as vivenciou primeiro para depois escrever. São palavras que quando a pessoa convida, não é, a ter um amor incondicional, como ele coloca na primeira carta aos Coríntios. É uma pessoa que já vivenciou isso, porque senão não tem condições de dizer aquilo. E que vivenciou e que mostrou isso até no último momento, quando foi martirizado. Então, o valor das cartas é bem isso. Elas são uma coisa da máquina do tempo. Né? Quando eu era criança, eu brincava da máquina do tempo. Nós pegamos uma lata de biscoito e colocamos nossos desejos para daqui a 10 anos. Eu e minhas colegas, né? Como a gente estaria 10 anos depois. E enterramos na raiz de uma árvore que nós gostávamos de brincar. Aquela lata de biscoito era a máquina do tempo. Porque 10 anos depois nós íamos abrir para ver se nós estávamos vivendo. Como se saísse do passado as nossas palavras, não é? Então, as cartas de Paulo, elas estão na máquina do tempo. Elas pulam de 2000 anos atrás para nós agora, hoje. E nos falam, elas nos questionam, elas nos orientam. Mas por que isso? Primeiro, porque são inspiradas. Segundo, porque o homem que as escreveu, as viveu primeiro. Tem a força de uma vida, de um testemunho, de um exemplo. Então não são apenas palavras, não são cartas dirigidas aos coríntios, ou aos tessalonicenses, ou aos efésios, são cartas para a ilha. Não é?
São cartas para mim, são cartas que falam comigo, são cartas escritas para mim, que eu posso encontrar ali a orientação para viver o cristianismo. Então, eu deixo aqui para vocês, encerrando essa nossa fala, o desejo de que vocês leiam, estudem e pratiquem esses primeiros escritos do cristianismo, que são as cartas de Paulo. Eles foram escritos até mesmo antes dos nossos atuais evangelhos. Os nossos atuais evangelhos foram escritos em grego depois, não é? Então, esses evangelhos escritos em grego vieram depois das cartas de Paulo. As anotações de Levi eram em aramaico, nós não as temos mais. Então, as cartas hoje são os escritos mais antigos do cristianismo e que mostram que o cristianismo, no início, já tinha os problemas que nós temos hoje. Por quê? Porque nós somos pessoas, seres humanos, que precisamos sempre da experiência de Damasco. Nós sempre precisamos, constantemente, não é? Em alguns momentos da nossa vida, a experiência com Cristo é mais intensa. Mas nós temos que renovar essa experiência sempre. Nós não somos uma religião de alguém que ouviu falar do Cristo. Nós temos que experimentar, fazer uma experiência única, nós mesmos, no nosso coração. Temos que sentir essa força do Cristo. Pois bem, então, com esse desejo de que as cartas sejam acolhidas por vocês, vou fazer uma breve prece por todos nós, para que a gente possa realmente nos dedicar a esses estudos dessas cartas. Convido vocês a me acompanharem com o coração e o pensamento. Querido amigo e mestre, apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, nós te agradecemos por todo o empenho que tu tivestes para anunciar o Evangelho a todas aquelas cidades da Ásia Menor, da Europa. Reconhecemos, quando estudamos, o quanto deve ter sido difícil e o esforço extraordinário que tu deves ter desprendido para realizar essa tarefa, que realizastes com muita alegria, com um senso de dever cumprido e como alguém que tenta recuperar o tempo perdido. Nós te agradecemos porque se nós hoje estamos em contato com a mensagem do Cristo, é porque tu te dedicaste a anunciar essa mensagem por tantos lugares. Nós te agradecemos pelas cartas que escreveste, porque nelas contém orientações que servem para nós hoje. Orientações que nos levam a praticar melhor o Evangelho, que nos levam a viver de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Muito obrigada por tê-las escrito, porque elas chegaram até nós. E te pedimos que intercedas por nós a Jesus, que peça a Ele que nos dê força para que nós possamos viver o que está ali escrito. Porque ali é a mais simples explicação daquilo que Jesus ensinou na Galileia. Que nós hoje, nesses 2000 anos depois, possamos vivenciar essas experiências com Cristo, assim como tu viveste a tua experiência em Damasco. Ajuda-nos, irmão e amigo e mestre, a sermos bons cristãos. Confiamos o resto desse encontro em tua homenagem. Confiamos a ti que tudo saia bem. Assim seja. Bom almoço, meus irmãos, minhas irmãs. Maíla, muito obrigada por essas palavras, né, que ela trouxe para nós, trazendo a simplicidade, o conhecimento e que mexa conosco com a nossa vontade de ser cristão.
viram que a irmã Ilha tem a vivência nisso. Ela fala, expõe, mas o exemplo para nós de vivência, né? Que nós possamos também diminuir o culto externo, diminuir as conversas estéreis e realmente termos a prática de forma mais